A paz do Senhor, amados irmãos, eu sou o pastor Valmir Ribeiro, uma vez mais, juntamente com meu filho, para gravarmos a 10ª lição que fala sobre Israel vezes Judá, a divisão do reino. E acreditamos que uma vez mais será uma lição muito boa e importante, até a nível de história bíblica, porque esse livro trata de história. E com certeza, quando falamos da divisão dos reinos, nós vamos aprender por que, por exemplo, lá no Novo Testamento, judeus não falavam com samaritanos. Quando nós estivermos dando a aula, você vai entender o porquê que isso aconteceu. Estamos aqui para mais uma lição, possamos aprender mais sobre a Bíblia, estudar esse trimestre que já está acabando, que possamos aprender mais um pouquinho. Muito bem. Então o tema de hoje da nossa lição é Israel vezes Judá, a divisão do reino. O Nicolas vai estar fazendo leitura do texto áureo ou do texto do dia. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus capítulo 12, versículo 25. Viu só? Se a casa estiver dividida, se o reino estiver dividido, ele não vai subsistir. Por quê? Porque ele, entre si não há uma união. Trazendo para a igreja da mesma forma. Se a igreja estiver dividida também, não vai prosperar. Não vai haver prosperidade. A nossa leitura bíblica em classe está em 1º livro de Reis, capítulo 12, dos versos de 6 a 10 e depois do 16 ao 20. O Nicolas vai começar fazendo leitura e nós vamos alternar, cada um vai ler um versículo, para não ficar muito cansativo. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhai vós que se responda a este povo? E eles falaram, dizendo: Se hoje fores servos deste povo, e o servires, e lhe falares boas palavras, todos os dias serão os teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós, assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre ele reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Tá? E também lembrando que a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim também vai fazer parte aí do Reino Sul. Nós vamos então para o objetivo da nossa lição, que são 3 os objetivos. Primeiro, discutir o contexto das divisões do Reino Unido de Israel. Segundo, apresentar os reinos do norte e o reino do sul. Terceiro, refletir sobre os motivos e as consequências da divisão. Então nós vimos que Roboão não quis atender o pedido daqueles homens experientes que tinha Israel, por isso houve a divisão. E a partir daí nós vamos ver que houve um declínio por parte do todo o povo, porque o povo estava dividido. E o povo dividido, como estariam unidos para uma guerra, por exemplo? Seria muito difícil. Por isso,
eles tiveram consequências terríveis, tanto no campo espiritual, como no campo também da própria monarquia. Vamos estar lendo aqui, a partir do primeiro ponto, que diz a divisão do reino. Porém, antes eu te convido a vir comigo e com o Nicolas se inscrever no canal, acionar as notificações, para que você não venha perder nenhum de nossos vídeos e aulas. Como o Nicolas falou, nós estamos na nossa 10ª lição, só irá faltar mais 3 lições para terminar esse trimestre. Ainda não sei o trimestre, estamos trabalhando com os juvenis, mas com certeza vai ser um segundo trimestre também muito abençoador. Então, o primeiro ponto, com o primeiro subtópico, diz assim: o contexto da divisão. Apesar de Salomão ter sido sábio, isso não o impediu de errar e sofrer oposição do povo. Ainda em seu governo, Jeroboão, filho de um de seus homens de confiança, provocou uma revolta por causa dos elevados impostos. Nesta primeira revolta, Jeroboão não foi bem sucedido e acabou tendo que fugir para o Egito, onde ficou sob proteção do faraó. Tá vendo? Na verdade, quando a gente vê o desfecho com Roboão, era algo que já estava acontecendo lá atrás. Aí nós vamos entender o quê? Se Roboão era um menino, era jovem, quando começou a reinar, Jeroboão já era um homem experiente. Porque se ele fica esse período fugido da presença de Salomão, porque senão ele poderia ser morto, então ele já era um homem experiente. Porém, isso também não levou a tomar um passo correto, porque ele deveria esperar. Mas também nós vamos ver o próprio Deus dizendo que era para ele voltar, que chegou a hora dele reinar. Mas as atitudes dele não vai ser nada de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. E aqui nós já vemos o comentarista dando para nós a ideia do porquê da divisão, por causa dos duros impostos que o rei Salomão cobrava. E quando os anciãos pedem a Roboão que diminui as cargas, ele diz assim: olha, meu dedo mínimo vai ser mais pesado do que os lombos do seu pai. Imagine bem, né, como ele iria ser cruel com o povo. 1.2 diz Roboão e Jeroboão. Após a morte de Salomão, as 10 tribos do norte não aceitaram que Roboão, filho e herdeiro direto, assumisse o trono. Isso porque previam que ele faria o mesmo que seu pai. O que de fato aconteceu, mesmo com o pedido dos anciãos para aliviar a cobrança dos pesados impostos sobre os cidadãos, Roboão preferiu seguir o conselho de seus amigos jovens e inexperientes como ele, e cobrar impostos ainda mais pesados. Muito bem, Nicolas. Quer comentar alguma coisa? Não, ainda. Então aqui a gente vê que, olha, Roboão, Jeroboão. Esses nomes são uma parada, né? Se depender, a gente até confunde os nomes. Mas Roboão, então, ele tem o direito legal de reinar. Roboão, vamos dizer assim, era o neto de Davi. Roboão era o neto de Davi, então tinha direito ao trono, sem sombra de dúvidas. Inclusive, os anciãos, quando falam com ele, vai dizer assim: olha, se o Senhor aliviar a carga, nós seremos os teus servos. Eles estavam dizendo o seguinte: do mesmo modo que nós servimos a Davi e servimos ao seu pai Salomão, nós serviremos a você também. Só alivia um pouco as cargas. Só que ele não quis dar ouvido aos sábios conselhos. Tiramos daqui uma lição para a nossa vida. Nem todos os conselhos são conselhos de sabedoria. São conselhos que são mais para trazer prejuízo do que trazer acerto para as nossas vidas. Eu anotei mais um pedacinho aqui que diz assim: por causa de Roboão, o que ele vai fazer? Ele não teve escolha. Já que ele não quis aliviar as cargas, então o povo foi liberado. E Jeroboão vai reinar, a não ser governar apenas sobre as tribos de Judá e Benjamim. Ele vai governar sobre 2 tribos, e essas 2 tribos, na verdade, já faziam parte da corte. Vocês se lembram que ele pede o conselho aos meninos, aos jovens que cresceram com ele? Eram os jovens da tribo de Judá. Então eram os jovens da tribo de Benjamim que cresceram com ele. As 10 tribos tinham que trabalhar para que as 2 tribos ficassem bem na corte.
Por isso que houve essa revolta. Um trabalhando demais e o outro só usufruindo daquilo que eles traziam. No 1.3 fala o resultado da divisão. Israel, que era uma nação sólida, grande e forte, após a divisão se transformou em duas nações menores, fracas e rivais entre si. O resultado foi trágico para ambas, pois viviam em conflito, o que as tornou presas fáceis para as grandes potências que surgiram em seguida. Tá vendo? Era um povo só, uma família só, um povo só, forte, porque tinha a promessa de Deus, agora dividida. Poderíamos até dizer que o Reino Norte ficou até mais forte do que o Reino Sul. O único problema do Reino Norte foi que eles logo entraram pelo caminho da idolatria. Porque senão, com as 10 tribos, eles teriam até mais povos para a guerra. Mas, sempre quando há, coloque isso, para você líder, até para você que é professor, você juvenil, você irmão, irmã que vai assistir essa aula, toda divisão traz sempre prejuízo. Toda divisão vai trazer sempre algo ruim, não algo bom. Porque, como vemos aqui, eles ficaram enfraquecidos e passaram a ser uma presa fácil para as potências da época. No 2, vamos falar um pouquinho sobre o Reino do Norte, a política. As 10 tribos do norte tinham como vantagem o fato de serem mais numerosas e de possuírem a parte mais fértil do reino, inclusive as mais importantes fontes de água de todo o país. Porém, a desvantagem que de ambos agora era a inimizade gerada e assim ficariam por um bom tempo. Jeroboão escolheu a cidade de Siquém para a capital. Nós vemos então aqui, olha, tinha tudo. O Reino Norte só perdia em uma coisa que era, claro, a fundamental, que não tinha um templo. Mas o Reino Norte diz aqui que tinha as melhores fontes do país, além de ter o maior povo para a guerra, só que perdeu por causa da idolatria e especificamente aqui por causa da divisão. Agora, essa divisão que nós vamos falar agora no 2.2 sobre a religião, é o medo que Jeroboão teve. Se ele entendesse que ele chegou para governar por ordem de Deus ou por permissão de Deus, ele não precisaria fazer isso. É como se nós chegássemos na igreja, disséssemos para os membros da igreja, para os jovens, olha, você está proibido de visitar uma outra denominação. Nós não podemos fazer isso. Nós não temos esse direito de privar as pessoas de ir e vir. Nós não temos essa autoridade para fazer isso. Então, a pessoa tem a sua liberdade de ir, de vir, de trabalhar, enfim, de estar visitando, tem essa liberdade. É claro que nem todos os lugares, vamos dizer assim, são bons para que as pessoas estejam, mas isso não quer dizer que nós temos o poder de limitar. E no caso aqui, eles eram grandes em números, mas perdeu por causa da divisão. E no princípio, depois vai até apagar. Siquém vai esquecer que um dia Siquém foi capital. Porque Siquém, a princípio, ela vai ser capital. Mas depois a capital vai ser Samaria. Você lembra que eu falei lá na introdução? Por isso, quando Jesus está no capítulo 4, se não me faz memória de João, falando com aquela mulher samaritana, ela vai dizer assim, mas o senhor não sabe que os judeus não têm um bom trânsito, não se comunicam bem com os samaritanos? Por quê? Por causa dessa divisão do reino. E Samaria passou a ser a capital do Reino Norte e Jerusalém a capital de Judá. Então houve esse embate entre eles. Isso coisas de homens, tá? O homem agiu assim, mas para Deus nunca houve essa divisão. Para Deus, eles foram sempre, o povo foi sempre um só. Sempre Deus não vai falar de 10 tribos ou de 2 tribos. Ele vai falar das 12 tribos. Então não há para Deus essa divisão como o homem assim o fez. O 2.2 é religião. Jeroboão temia que o povo do norte, Israel, se ajuntasse ao povo do sul.
de Judá, unificando novamente o reino e se levantasse contra o seu governo. Afinal, ele não era descendente de Davi, por isso impedia que o povo fosse até Jerusalém ao templo para realizar sacrifícios e ofertas. Em vez disso, mandou construir 2 santuários no norte, um na cidade de Dan e outro em Betel, os quais eram completamente idólatras com bezerros de ouro. Olha o bezerro de ouro entrando aí de novo na história. O bezerro, igual no tempo de Moisés e Arão. Lá no tempo de Moisés e Arão, né, especificamente Arão, que foi o homem que mandou trazer as peças de ouro para colocar no fogo ali, de repente, do nada surge um negócio de um bezerro. Agora, novamente. Então, essa prática, olha o medo dele perder o reino, o medo dele perder a liderança faz com que ele estabeleça um templo em Dan e outro templo em Betel para adoração ao Deus verdadeiro? Não, a um Deus pagão, né? Para adorar uma criatura. E isso foi o declínio já do reino de Jeroboão, do reinado de Jeroboão. Por quê? Ele já começou partindo para a idolatria. Então, quem tipo, ele dizia assim, olha, vocês não precisam ir lá em Jerusalém adorar, não. Pode adorar aqui mesmo, que vai ser a mesma coisa. Quem sabe até contou a história. Se lembra lá no deserto, que eles também adoraram o bezerro? Só que lá eles morreram, né? Quem adorou o bezerro lá... Bebeu o ouro. Bebeu o ouro, teve que beber o ouro que foi derretido, que Moisés mandou derreter e deu para eles beberem. Será que eles queriam fazer agora a mesma coisa? Mas a liderança levou o povo a cometer essa falha muito grande. No 2.3 vai dizer do fim do Reino Norte. Israel sempre se caracterizou por certa estabilidade política em seu território. Em 209 anos houve 19 reis de diferentes dinastias, todos idólatras. Ocorreram vários golpes de estado, assassinatos e traições. A situação ficou péssima quando Israel se aliou à Síria para destruir Judá, e Judá, por sua vez, tornou-se vassalo da Síria. Para resistir aos ataques do norte, o resultado foi que em 722 a.C. a Síria varreu Israel do mapa, fazendo desaparecer a maior parte das 12 tribos. Tá vendo só? Israel faz aliança com, a gente não pode confundir, né? Com Síria. Fez aliança com Síria para quê? Para lutar contra os seus irmãos. Para lutar contra o Reino Sul, Judá e Benjamim. Por sua vez, Judá faz aliança com quem? Com a Síria. E a Síria, o que a Síria vai fazer depois? A Síria vai vir e vai levá-los ao cativeiro em 722. Eles vão para o cativeiro. Por quê? Por causa da idolatria. Foram aqui um período de 209 anos, e quando nós olhamos, e quando você lê lá a história desses reis, na maioria deles está escrito no final assim, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Era sempre assim que acontecia. Eram homens que vinham, não eram da linhagem de Davi, mas passaram a ser da linhagem de Jeroboão, né? Que é uma linhagem que não tinha direito ao trono, e com isso vai levar o povo à idolatria. Se o pai começou idólatra, imagine os filhos. Se o Senhor não tivesse misericórdia, ia seguir o mesmo caminho. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, falando sobre o Reino Sul, a política. Mas antes eu quero te convidar. Já se inscreveu no canal? Eu quero lhe agradecer. Eu não sei se é a influência do Nicolas que está comigo aqui, que eu estou percebendo que os nossos vídeos, depois da presença do Nicolas, está crescendo mais, está tendo mais visualizações, mas não somente visualize, mas deixe o seu comentário sobre a lição, e quando vier o próximo trimestre, eu sei que Nicolas está estudando, está tendo aí uma corrida muito grande, talvez ele não consiga fazer todas as aulas, mas sempre quando ele puder vai ser muito bom. E você não deixe de vir comigo e se inscreva no canal, tá bom?
para que a gente consiga levar essa mensagem a centenas de pessoas, não só aqui no Brasil, porque eu acredito que essas mensagens atravessam as fronteiras, vão longe, mas através de quê? Através da tua participação e da minha participação, da nossa participação. Eu aqui gravando com meu filho, você aí assistindo, quem sabe com o seu filho também, incentivando o seu jovem a aprender a palavra, porque isso é muito importante. Nós fazemos assim. Então vamos lá. O Reino Sul, a política. O Reino do Sul também possuía as suas vantagens. Judá ficou como a cidade capital, Jerusalém também com um grandioso templo projetado por Davi, edificado por Salomão. Além disso, Judá ficou também com a tribo dos sacerdotes e levitas e, portanto, manteve-se nas prescrições dadas por Deus, por meio de Moisés. Outro ponto importante foi que Judá teve apenas uma dinastia, de Davi. Houve apenas um período em que não se sentou no trono de Davi um descendente seu quando Atália subiu ao trono. Todavia Joiada destronou Atália e fez de Joás rei em Judá. Tá vendo? Nós vamos ver que o Reino Sul também teve as suas vantagens. Por quê? Porque o Reino Sul tinha já a capital, que era o centro da adoração, era Jerusalém. Por quê? Salomão havia construído um templo fantástico, maravilhoso para aquela época. Uma beleza incalculável. Então as pessoas tinham prazer, vamos em Jerusalém adorar. Era comum as pessoas irem a Jerusalém, peregrinarem a Jerusalém para adoração. Então Judá tinha esse ponto muito favorável, que era o templo. Além disso, diz também aqui que a tribo de Levi não se aliou ao Reino Norte. A tribo de Levi, ela não se aliou. Inclusive, quando a gente fala de reino, a gente nem conta que Levi faz parte do reino. Por quê? Porque Levi, na verdade, a tribo de Levi estava mais envolvida com as questões espirituais e não as questões de guerra. A nível de guerra, quem guerreava era Judá e Benjamim. Levita não se envolvia com guerra, a não ser com as coisas do Senhor. Então nós vamos ver que os levitas continuam então no Reino Sul e com isso vão manter. É claro que nós vamos ver que sempre há aqueles que desviam um pouquinho o propósito. Mas na sua maioria, os levitas, os sacerdotes, vão procurar manter o princípio daquilo que havia recebido de Moisés. E também nós vamos ver que não houve uma mudança de poder, de alternar poder entre as famílias reais. O reino de Davi ele vai seguir, né? A joiada toma posse, manda matar quem ela precisa matar para ela... Joiada não, perdão. Atália. A Atália, ela toma posse, manda matar quem devia para poder assumir o trono, só que depois Joiada vai destronar ela, vai tirar ela do trono, porque ele vai esconder um membro da família real. Ele vai esconder Joás. Inclusive nós estudamos sobre isso, eu não sei se foi no Juvenis, é tanta lição que a gente estuda, nós falamos sobre isso. Joiada vai esconder Joás, que era um membro da família real, mas Joiada pega ele, guarda ele, esconde ele, até o tempo que ele deveria ser mostrado ao povo novamente, que era alguém da semente real, da semente de Davi. E com isso, a Atália, ela foi destronada, ela saiu do trono, e Joás então vai assumir o trono novamente, comandado por detrás Joiada, até que ele tivesse vamos dizer assim, um momento mais maduro, com mais experiência. Joiada estava por detrás, dando ali as informações que ele precisava ter para manter-se como sendo um bom rei.
Nós vamos ver aqui no 3.2 falando sobre a religião. Judá prosseguiu tendo muitos reis, alguns bons, tementes a Deus e outros nem tanto. Mesmo com Roboão, o povo aderiu à idolatria. Os reis que não temiam a Deus possuíam falsos profetas para profetizarem aquilo que queriam e assim desviaram também os sacerdotes, os levitas e todo o povo, até que Deus levantou a Babilônia para punir Judá. Tá vendo? Deus está olhando, está dando um escape para Judá, mas ia chegar um tempo que Judá também iria pagar a conta. Judá também iria para o cativeiro por causa da idolatria. Nós vimos aqui que nesse período muitos profetas falsos ou muitos profetas se venderam por causa do dinheiro. Se venderam na verdade as suas profecias. Por quê? O rei queria ouvir uma profecia de paz, e eles profetizavam paz. Se o rei quisesse ouvir uma profecia que o reino lá, de tal lugar que ele fosse guerrear, seria destruído, era assim que eles iam profetizar. Por isso, Deus não aprovou. E Deus vai permitir, então, o reino norte de Israel já está no cativeiro. E Deus, então, vai permitir que o reino sul agora, Judá também, vá para o cativeiro, esteja no cativeiro. Porque o peso que Deus trouxe para um iria trazer para o outro. Só tardou um pouquinho, mas aconteceu. E nós vemos aqui por quê? Por causa da idolatria, por causa do pecado, por causa dos falsos profetas, os falsos sacerdotes. Homens que queriam ganhar para benefício próprio, como aquela história do antigo, lá da travessia também, né? Do deserto, que era Balaque e Balaão. Balaão ganhou dinheiro, muito dinheiro, para profetizar o que ele não deveria profetizar. E tem muita gente assim, come na mesa do rei, vai fazer o quê? Profetizar o que o rei quer ouvir. Ficar na mão do rei. Vai ficar na mão do rei, porque se profetizar o contrário também perde a cabeça. No 3.3, o cativeiro. Após a destruição do reino do norte pelos assírios, a Babilônia ascendeu como grande potência. Nabucodonosor, rei da Babilônia, cercou e invadiu Jerusalém, capital de Judá, destruindo a cidade. O templo levou os utensílios sagrados e o povo da cidade em cativeiro para a Babilônia em 586 a.C., deixando em Jerusalém apenas os mais pobres em uma situação de miséria e destruição. A tendência daqueles reis da época eram chegar no lugar, tirar o rei de circulação. Se tivesse que matar, matava o rei. Se tivesse alguém que poderia ser poupado, e nesse caso aqui, porque não era a vontade de Deus exterminar o povo, não era. A vontade de Deus é levá-los para uma punição, para que eles aprendessem alguma história lá no cativeiro. Então vão os nobres, os ricos, e até porque, inclusive na lição que eu vou gravar dos adultos vai falar sobre isso, até porque os ricos nessa época eram ricos, mas ricos miseráveis. Como pode isso, Nicolas? Ricos miseráveis. Sabe o que eles faziam? Eles tinham um problema contra o pobre, eles compravam o advogado, compravam o juiz para poder ter ganho de causa. Aí Deus falou, então tá bom, vocês também vão para o cativeiro. Então foram os ricos, os nobres, a corte, todos foram levados. Olha só quem ficou na terra, miseráveis, pobres, pessoas que não tinham nada, ficaram ali com miséria, porque a terra, eles não tinham como plantar, não tinham como produzir. Ficaram ali para comer do que a terra ia estar dando. Foi o que vai motivar lá na frente a reconstrução por causa disso. Porque alguém vai receber, olha, teus irmãos estão lá passando fome. Uma situação degradante. Faz alguma coisa. Então a gente vai ver Neemias se levantando para vir reedificar, fazer alguma coisa pelo seu povo. Então o cativeiro, ele foi muito importante. E quem Deus usou
coisa que eles não acreditavam que Deus usaria, era a Babilônia, porque a Babilônia era uma nação perversa. Até hoje, quando falamos de Babilônia, não temos boa impressão quando falamos de Babilônia. Babilônia. Parece que é um centro de pecado, não é verdade? Coisa ruim. Coisa ruim. É um centro de pecado quando falamos de Babilônia. Aí Deus fala por boca do profeta: olha, vocês serão levados cativos pela Babilônia. Nós não podemos, porque nós temos um templo, nós somos de Deus. Deus permitiu que Nabucodonosor, com seu comandante, viesse e os levasse cativo. Estamos chegando na conclusão da nossa lição, senhor Nicolas. Dessa vez foi rápido. Foi rapidinho. Olha, rapidinho, mas rapidinho de meia hora, rapaz. Percebemos que o povo de Deus não se entendeu, dividiu-se e não resistiu aos ataques das nações vizinhas. Jesus rogou ao Pai, clamando pela unidade de seu povo, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, ressaltando a extrema importância da unidade cristã. Tá vendo só? Jesus vai dizer que ele veio para as ovelhas perdidas, não foi de Judá, mas da casa de Israel. Jesus não veio para um, para dois, para duas tribos ou três tribos. Jesus veio para todo o povo de Israel. Inclusive lá no céu diz que lá a cidade tem 12 portas e cada porta representa um apóstolo, representa uma tribo. Enfim, tudo é voltado para 12, não para uma divisão. E aqui nós vemos que só dividiram porque o diálogo não funcionou. E quando o diálogo, a conversa não dá certo, aí só sobra divisão. Só vai sobrar as dificuldades, só vai sobrar os problemas. Mas que nós tenhamos paciência no trato com os outros, que possamos ouvir aqueles que têm mais experiência. E isso vai ser bênção para a nossa vida. Se Jesus não voltar, na próxima semana, nós falaremos na lição 11ª, dominações e exílio. Vai ser outra lição maravilhosa. Te espero, nós te esperamos na nossa próxima lição. Não esqueça de dar o seu joinha, de se inscrever no canal e acionar as notificações. Até uma próxima lição, se Deus assim permitir. Amém. Amém. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro. Juntamente te esperamos para o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.